Audio que no me había dado cuenta. Bueno, les doy la bienvenida en este webinar. En esta oportunidad vamos a escuchar a Mariana Murra. Ella es coordinadora nutricionista del Hospital Amor de Niños y Jóvenes en Barretos, y además es investigadora del IPAN. Así que Mariana, muchas gracias y bienvenida. Obrigada. Queria agradecer inicialmente pelo convite. Boa noite a todos. Eu acho que é um desafio não apenas para mim, para eu poder falar sobre nutrição e hidratação artificial no fim de vida, mas para várias equipes e até mesmo na nossa rotina diária, a gente tem um impacto importante na hora da decisão da nutrição e da hidratação artificial. Eu queria pedir desculpas se vocês ouvirem algumas crianças no fundo, tá bom? São os filhos aí brincando. Mas então, para a gente começar, eu queria que todo mundo fizesse uma reflexão. Se alguém quiser expor ou se alguém quiser abrir o microfone e falar, queria só que vocês pensassem. Se hoje fosse a última refeição da sua vida, como você gostaria de ser tratado pela equipe médica? Como vocês gostariam que esse tema fosse abordado com você e sua família? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Não, eu falo. Pode. Peraí, que é meu vídeo que não quer ligar. Pronto. Ai, pensando em mim no último final de vida, apesar que a gente com a vida vai descobrindo que talvez a gente não queira comer tanto no final de vida, então a gente vai aprendendo que a gente tem que comer mesmo que a gente gosta e que saudável, mas durante a vida, mas eu acho que eu queria que todo mundo soubesse o que eu gosto e eu queria que respeitassem aquilo que eu mais gostava e que eu queria. Por exemplo, hoje, eu não sei o que vai acontecer, mas se fosse hoje, eu queria que tivesse meu Guaraná bem gelado ali perto de mim. Se não tivesse, eu ia ficar muito triste. Mas que deve ser difícil. Então, eu queria que as pessoas escutassem o que eu gosto e que levassem para mim, sem restrição. Tá ótimo. Alguém mais? Eu queria um brigadeiro de panela quentinho. Alguém que tem a mesma preferência que eu? E aí, eu pensei, antes eu queria, na verdade, entender como que vocês gostariam de ser tratados dentro de uma internação, ou pensando em uma equipe mesmo. E se hoje fosse a última refeição da sua vida, você comeria? Se sim, o que gostaria de comer? Se eu pudesse comer, eu gostaria de comer um prato de brigadeiro de colher. Alguém mais? Sorvete. Massa. Eu ia querer comer um bolo de coco gelado. É muito bom, Mônica, coco gelado. Estou ficando em dúvida, mas acho que eu ainda quero meu sorvete de massa. A gente pode tirar os dois, fica melhor ainda. Tá bom. E alguém falou assim, seria o feijão preto do meu pai. Alguém mais? Hoje eu falei com as meninas da minha equipe, uma ia comer sorvete, a outra ia comer batata frita. Então eu acho que os gostos são diferentes, a história das refeições, dos motivos que levam a gente a escolher essas refeições são inúmeras e que devem ser consideradas. E quando a gente vai para a literatura, a gente tem um artigo aí de 2014, ele é um pouco antigo, mas eu gostei bastante de trazer um pouco a descrição dele, então, onde ele fala dos fatores. O objetivo do estudo foi avaliar o impacto de fatores associados à tomada de decisão da nutrição e hidratação artificial em pacientes e familiares. Eles conseguiram incluir 39 pacientes e 30 familiares e acompanhantes. E o que eles notaram? Que os pacientes sentiram-se mais confiantes sobre as decisões relacionadas à nutrição artificial, como cruciais para tomar decisões sobre alimentação e nutrição artificial, e 46% deles tinham um documento desse tipo preenchido previamente. E outro resultado desse mesmo estudo traz que 77% dos pacientes se sentiram muito mais seguros na tomada de decisão de não receber nenhuma alimentação ou hidratação no fim de vida, porque eles foram acolhidos por uma consulta médica prévia. Então, eles se sentiram muito mais certos de que a decisão deles estava correta. Então, pensando nisso,
Eu acho que a gente volta a lembrar, essa imagem da doutora Érica me cedeu há um tempo atrás, eu gosto bastante dela, que a gente deve relembrar que a nutrição ela continua sendo personalizada e individualizada. Ela não vai curar a doença, mas a nutrição consegue tornar o sofrimento mais tolerável. A experiência mostra que a socialização dos pacientes diminui muitos problemas de reabilitação, principalmente os quadros depressivos. E para isso, para que a gente consiga utilizar a alimentação de uma forma que a gente consiga deixá-la personalizada e individualizada, é necessário que a gente tenha uma comunicação compassiva, uma conexão e um compromisso com esse paciente, para que a gente então consiga fazer ternos como no passado, que a gente faça os ternos como sob medida e que a gente não pegue uma receita de adulto e coloque dentro de uma criança ou uma equipe que não conhece o paciente em cuidado de fim de vida e que coloque qualquer cuidado em cima dele. Então, acho que a gente precisa lembrar da nossa nutrição individualizada. E relembrando um pouquinho o objetivo do cuidado nutricional, a gente precisa levar todos os fatores associados. A gente precisa pensar nos aspectos ambientais, afetivos, culturais, econômicos, e psicossociais. Além dos sociais, a gente precisa entender que todos esses aspectos vão fazer as famílias elas escolherem melhor os alimentos e qual tipo de alimentos eles vão querer durante o tratamento e também no final de vida. Então, a avaliação nutricional, ela depende de uma avaliação clínica, prognóstica, nutricional e também precisa ser levada em conta a bioética. Então, a gente precisa pensar que eu preciso compreender o paciente com o comprometimento de um estado nutricional, mas eu preciso levar sempre em consideração o prognóstico dele. Por isso, a equipe de nutrição, ela tem sempre que estar alinhada com a equipe médica e também com o restante da equipe multidisciplinar, porque a tomada de conduta ela é global. E a gente precisa entender principalmente o prognóstico daqueles que são mais debilitados ou com prognóstico restrito, para quais as intervenções nutricionais específicas podem ser consideradas desproporcionais ao avanço da doença. E acho que é aí o nosso grande desafio. Lembrar que o cuidado nutricional ele vai desde o começo do tratamento até o final de vida. E a cartilha de cuidados paliativos, de nutrição, ela deixa bem claro quais são as tomadas de decisão que a gente deve ter aí em todo o tratamento. Desde o momento que a gente faz cálculos, para então a gente conseguir entender a necessidade energética do paciente, pensar em estado nutricional, em reabilitação, o uso de terapia oral e enteral, no momento do tratamento intermediário, onde a gente auxilia no controle dos sinais e promoção da qualidade de vida, e também no final de vida, onde a gente vai proporcionar conforto e trazer significados à alimentação. Eu acredito que o grande desafio é que a gente consiga aí trazer significado à alimentação e mostrar para essa família que a alimentação, neste momento, não tem só a intenção de nutrir, e sim de trazer o conforto do brigadeiro, do bolo de coco gelado, do sorvete de massa. Então, só para a gente pensar um pouquinho nas diferentes fases do tratamento, na fase inicial, a gente promove a qualidade de vida dos pacientes e dos familiares, ajuda no controle de sintomas, a gente realiza uma reabilitação paliativa para melhorar a capacidade funcional, tem um plano dietoterápico individual, atinge necessidades nutricionais através da alimentação e avalia o uso de suplementação e também de nutracêuticos. Na fase intermediária, promove a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, além de reabilitação paliativa para melhorar a capacidade funcional, avalia a indicação de uma via alimentar acessória ou alternativa, e já na fase avançada, é onde sempre a gente discute como eu devo fazer a avaliação nutricional desse paciente. A gente não precisa, então, avaliar antropometria, avaliar composição corporal. A nossa intenção é fazer alguma medida ou realizar algo se eu for tomar uma conduta em cima disso. E nesse momento não é o que vai importar. Por isso, nessa fase avançada, eu penso
em promover qualidade de vida dos pacientes e dos seus familiares, ter uma abordagem nutricional proporcional à expectativa de vida, ajudar no controle dos sintomas e maximizar o conforto. E é importante a gente entender o momento desse cuidado de fim de vida. Então, onde a gente vai conseguir, então, oferecer todo o cuidado, a gente vai deixar uma nutrição tão restritiva, que existem tantas discussões ainda, e os artigos já mostram que nem sempre é necessário tanta restrição do diagnóstico até o fim de vida, e que as restrições que a gente faz aqui, inicialmente, do diagnóstico até os cuidados de fim de vida, nem sempre são necessários. Então, a gente abre mão de alguns cuidados que a gente tem aqui no começo para conseguir oferecer mais cuidado. E como que a gente, então, vai oferecer cuidado para esse paciente e quais são os aspectos que estão envolvidos aí na fase final da vida? Então, são 5 aspectos que dentro da cartilha de nutrição e cuidados paliativos a gente encontra, e eu vou abordar cada um desses aspectos e trazer um pouco da experiência nossa do Hospital do Câncer de Barretos. Então, a gente vai falar um pouquinho da dieta de conforto, a gente vai falar da alimentação como uma ferramenta de enfrentamento ao luto, nós vamos falar quando nutrir não faz mais sentido, quando não for mais possível alimentar, os sentidos e significados da alimentação. Então, a dieta de conforto, ela vai propiciar, prevenir, aliviar ou reverter algum desconforto, fazendo parte de uma experiência individual. A alimentação, nesse momento, ela vai trazer um conforto psicológico relacionado a lembranças, orientação aos familiares sobre a baixa ingestão alimentar e conseguir fazer com que esses familiares entendam que as pequenas quantidades vão suprir a necessidade do paciente e que esses pacientes, eles não apresentam fome e que pequenas quantidades de alimentos desejados têm o potencial de proporcionar o conforto tem o potencial de proporcionar o conforto para esse paciente. Mas a gente entra em conflito porque alimentar é cuidar e socializar. Então, se a gente for pensar na Golden Hour, quando o bebê acaba de nascer, aquele primeiro ali momento da mãe com o filho, normalmente, quando possível, é no seio materno. Então, é aquele acolhimento e a ingestão do leite materno. Então, desde que a criança nasce, oferecer conforto e oferecer cuidado é dar alimento. E como que a gente vai conseguir mostrar para a mãe? A gente precisa, então, tentar a ressignificação do cuidado. E que cuidado não vai ser apenas alimentar. Mas não é uma tarefa fácil, todo mundo aqui sabe disso. E além de nutrir. Quando nutrir não faz mais sentido? Então, a manutenção da vida, ela traz esperança, mas pode ser que a alimentação, ela possa trazer mais sofrimento do que possa trazer aí o cuidado. Então, em alguns momentos, a suspensão ou abstenção da nutrição artificial, ela se faz necessária. Alguns sintomas do tratamento impedem o comer e o beber, e para muitos pais isso pode trazer culpa, mas às vezes também quando eles conseguem conscientizar da diferença do cuidado, pode também trazer um pouco de conforto. Agora eu vou relatar um pouco de uma experiência nossa de um paciente. Era um paciente, um burpee abdominal. Ele chegou no nosso hospital pós-cirúrgico, onde ele fez uma pequena ressecção. E ele foi para a UTI e foi passada uma sonda enteral nele, ele ficou entubado. E quando ele saiu da internação e quando ele começou o tratamento internado ainda, o carrinho das refeições passava e aí ele já sem sonda, ele pegava vários alimentos que tinha no carrinho. Então, almoço, ele pegava 2 ou 3. Aqui. Que bom. Tá vendo o cuidado alimentar? Então, dá licença. Então, quando a gente está pensando aí em alimentar esse paciente, voltando, desculpa, gente. Então, esse paciente, ele, quando passava o carrinho das refeições, ele pegava 2 ou 3 marmitas. Ele pegava 2, 3 pedaços de bolo, ele pegava iogurte.
E aí ele sempre me chamava, eu era a pessoa mais amada por ele da enfermaria. E aí a gente foi entender, ele passava fome com a família, ele sempre queria guardar os alimentos para que ele pudesse comer quando o irmão fosse visitá-lo. Então a comida era um desespero para ele, porque ele nunca tinha tido aquelas opções dentro de casa. Então foi onde a gente começou a entender, e era uma mãe que estava amamentando outro filho, e ela tinha acabado de perder o marido, então é todo um contexto difícil. E aí, quando esse paciente entrou em final de vida, ele continuava querendo comer. E ele fez uma obstrução, e a gente tentava orientar ele a não comer, porque ele começou a vomitar. E aí, o que a gente decidiu? Foi um paciente que preferiu passar sonda, uma sonda nasogástrica aberta, ele comeu até o último dia de vida dele, tudo o que ele queria. E ele comia assim, desesperadamente, porque ele tinha fome que ele não conseguia suprir durante o tratamento, durante a vida dele antes do tratamento. Porém, esses sintomas de não poder comer, muitas das vezes traz culpa para esses pais. E quando que a gente precisa pensar que a terapia nutricional ela se torna ineficiente? Quando a gente, então, alguns momentos aí do tratamento, a gente pode encontrar um paciente pré-caquético, um paciente caquético ou com caquexia refratária. Então, quando a gente tem um paciente em caquexia refratária, eu tenho aí um paciente catabólico não responsivo ao tratamento anticâncer, com baixo score de desempenho e normalmente com uma expectativa de vida menor que 3 meses. Então, esse paciente, ele já tem um déficit catabólico, ele já tem um consumo alimentar menor, então, e ele não tem o gasto energético tão alto assim. Então, não tem necessidade da culpa se a própria fisiologia ali já nos mostra que não tem necessidade da ingestão alimentar ser a mesma que antes. E agora, entendendo um pouquinho aí o porquê da atenuação e da redução da ingestão alimentar, então, pensando nas células tumorais malignas, que nesse momento de fim de vida posso ter, então, mais citocinas pró-inflamatórias, eu tenho aí, em consequência a isso, redução de apetite, eu tenho uma maior resposta de fase aguda, eu tenho uma redução na ingestão alimentar, um aumento na taxa metabólica basal, alteração no metabolismo dos nutrientes, porque eu começo a ter um consumo maior de massa muscular, por isso também eu tenho uma perda maior de massa muscular e, consequentemente, eu tenho uma atenuação do emagrecimento, eu tenho uma caquexia induzida pelo tumor. Então, aqui a gente tem a resposta do porquê que eu tenho, então, essa redução na ingestão alimentar, eu tenho a redução do apetite e, consequentemente, o emagrecimento. Porém, quando a gente pensa nos filhos, será que meu filho vai morrer de fome? Então, nós já tivemos o relato de uma mãe que quando ela visse o filho dela no caixão, ela preferia, como ele morreu por uma doença, ela queria vê-lo no caixão gordinho e não com rosto de desnutrição. E quando a gente pensa na inanição associada à desidratação, eu tenho a produção de corpos cetônicos, eu tenho hipernatremia e hipercalemia. E qual vai ser a resposta disso? Então, quando eu tenho essa produção de corpos cetônicos, eu tenho calma e alívio da fome, além da supressão da fome, analgesia e bem-estar. Então, por isso, a gente pode pensar aí em melhora dos sinais e sintomas da fome e aceitar e compreender que esse paciente no fim de vida, ele não precisa de toda a nutrição e de toda a hidratação, que às vezes nem só os familiares querem, mas também os profissionais querem que ele coma. E aqui eu trouxe um estudo bem importante, onde ele pergunta, então, se o paciente ele está em morte iminente. Se sim, então deve-se continuar medidas de conforto, discutir redução ou parar a nutrição e a hidratação individual e a hidratação artificial, ou discutir com os familiares sobre a adequada nutrição e hidratação artificial. Se esse paciente não está em morte iminente, é necessário, então, discutir
baseado no interesse dos familiares também dessa criança, entender os sinais e os sintomas que esse paciente nos mostra e tentar um suporte nutricional não agressivo, talvez um suporte nutricional de conforto para esse paciente. Pensar nas necessidades versus a necessidade nutricional versus a necessidade hídrica, ela pode ser oferecida, mas sem a necessidade de realização de antropometria, sem a realização de medidas invasivas que não vão mudar a nossa conduta. A gente vai pensar no que ele poderia consumir e entender o que esse paciente consegue. Pensar, então, no cuidado, onde esse paciente está, se ele está hospitalizado ou se ele está em uma casa de apoio. Então, a gente consegue se nortear por alguns trabalhos que podem nos ajudar na tomada de decisão. E a mesma coisa quando a gente questiona se esse paciente ele está satisfeito com o seu consumo oral, sim ou não. Se ele está, a gente deve encorajar a ingestão alimentar desse paciente. Se não, conversar com esse paciente e conversar com essa família sobre a necessidade, sobre a intenção e sobre a necessidade ou não do uso de uma nutrição artificial, de uma hidratação artificial. Será que a gente pode, então, passar uma nutrição artificial? Alguns pais que realmente pensam que o filho tem essa necessidade, a gente pode utilizar uma nutrição artificial. É necessário? Fisiologicamente, não é. Mas alguns pais precisam desse conforto para não pensarem que o filho morreu de fome. Então, há algumas recomendações é que se use uma dieta que passe em volumes pequenos após as refeições, para que se a criança estiver acordada e se for possível, a criança receba pequenos volumes. 1 quilocaloria por ml, então a gente pensa em volumes baixos, em calorias baixas, na verdade só para a gente pensar em conforto para essa família. Ainda pensando, meu filho vai morrer de fome? Em alguns casos, a manutenção de uma dieta integral mínima, considerando o que eu acabei de trazer, pode ser necessária para prevenir um luto complicado da família. Já quando a família aceita a alternativa de não alimentar mais o paciente, em poucas horas o paciente falece, às vezes a família pode se sentir culpada e pode pensar até mesmo que a decisão dela foi a responsável pela morte. Então, por isso, o vínculo e essa comunicação compassiva da família com a equipe da nutrição, com a equipe médica, psicologia, com toda a equipe multiprofissional, faz completamente necessária para que esse luto não seja complicado, pensando na questão alimentar. Pensando nos sentidos e nos significados da alimentação, a nutrição artificial ela pode ser, sim, ressignificada com uma nova alimentação possível, porque ela pode apresentar aspectos simbólicos sem preterir a sua função biológica, e não sendo considerada apenas um tratamento ou intervenção médica, dependendo de prescrição e invasão do corpo, apresentando como sentidos qualidade de vida, conforto, vida e esperança. E quando não for mais possível alimentar? A recusa da alimentação torna-se mais frequente. Então, no final da vida, quando ele não tem mais possibilidades, quando ele não quer alimentar, existe uma angústia constante dos familiares que solicitam por terapia oral, dos suplementos ou até mesmo integral. Aquela família que fica forçando a criança a comer. Então, por isso, ouvir e confortar os familiares é a melhor estratégia para que a gente consiga nutrir e hidratar conforme possível e também pensando no conforto desse paciente. E quando a gente pensa na alimentação como uma ferramenta de enfrentamento de luto, faz necessário, então, compreender os sentidos e significados atribuídos à alimentação e nutrição em cuidado paliativo, de modo a oferecer conforto e apoio aos pacientes e os cuidadores. Além de desenvolver estratégias que vão diminuir as barreiras comunicacionais e promovam qualidade no pouco tempo de vida que se dispõe e que possam aliviar o sofrimento daqueles envolvidos. Eu já vou lá. Não serve para mim,
E agora, para a gente finalizar, no varal. Então, para a gente poder finalizar, existe então. Tipo, uma merda do carro. Então, para a gente finalizar, existe então consenso sobre alimentar ou não o paciente, mas respeitar o paciente, pensar na cultura alimentar dessa família e o aspecto que envolve todo esse cuidado. Nutrir o paciente até a morte é uma decisão multiprofissional e que precisa, então, respeitar a decisão do paciente prévio, se isso foi discutido com o paciente, também com a família, se foi possível isso acontecer. E nem sempre é uma decisão apenas técnica, mas também ela precisa ser uma consideração moral, pensando que a hidratação e a nutrição não são apenas, não é só uma conta, uma necessidade de um gasto energético, tem todo um significado simbólico na nossa sociedade, principalmente para cada paciente. Então, eu acho que a gente precisa realmente entender o momento que essa família está, entender que fisiologicamente esse paciente em fim de vida ele não tem a necessidade de ingestão alimentar, e eu acho que a gente primeiro precisa se conscientizar sobre isso, para que a gente conscientize também a família em relação a isso. E tentar oferecer para esse paciente, então, os alimentos que são conforto para ele. Então, seria o sorvete, o bolo de coco, os alimentos que vão trazer conforto e remeter às lembranças. Muito obrigada pelo convite. Muchas gracias, Mariana. Bueno, voy a hacer lo mejor que pueda con el idioma, pido disculpas de antemano. Hay, bueno, en los comentarios muy lindos, a todos les gustó el tema del mousse de chocolate, o helado de chocolate, ¿no? Ay, Dios, de pacientes. Eliana Silva pregunta, uy, me va a costar el portugués, mascar de idade desses pacientes. Os Eliana Silva. pacientes, eu vi quando a mensagem apareceu, foram os pacientes do primeiro estudo. Aquele estudo era com pacientes adultos, tá? Na verdade, o que eu quis trazer era só o que os pacientes relatavam que eles preferiam e como eles gostariam de ser tratados ali naquele momento. Então, eu trouxe, era um estudo com pacientes adultos mesmo. Adultos, está bien. Vamos viendo a ver si alguien más hace alguna pregunta. Si alguien también quiere activar el micrófono, seguramente va a ser bienvenido. Quienes no quieran usar el chat o les resulte más fácil, más cómodo. Sí, Carlota. Eu queria perguntar, Mariana, como que vocês fizeram? Porque a gente tem o cuidado, né, no final de vida, de tentar individualizar, mas como que, se vocês têm alguma dica assim para o serviço? Porque lá para a gente ainda a dieta é muito restrita, ainda não consegui quebrar mais esse cuidado do individualizar, né? Fazer com que a gerência da instituição, todo mundo entenda que isso é extremamente importante. Como é que vocês conseguiram isso em Barretos? Convencer todo mundo aí, a gestão, a administração, que isso às vezes para a gente ainda a gente não é um fluxo, né? Que eu gostaria que, por exemplo, a hora que internasse o paciente não precisasse nem pegar o telefone, mas a gente precisa sempre pegar o telefone, sensibilizar, conversar. A gente ainda não conseguiu tornar isso um fluxo mais fácil e que seria o melhor, assim. Assim, eu acho que eu acho que como todas as unidades, todos os hospitais, a gente tem vários desafios dentro de uma nutrição hospitalar e dentro de uma cozinha hospitalar, principalmente. Então, a comida nunca vai ser como o que o paciente gosta, nunca vai ser a comida do pai. Então, assim, pensando nos pacientes que estão em tratamento e que a gente não deixa os pacientes trazerem comida de casa.
Os pacientes em tratamento de fim de vida, eles têm quartos isolados, então quando ele está internado em fim de vida, a gente então libera o paciente trazer tudo o que ele quer, tá? A família pode trazer, e quando a família não tem condições, a equipe traz, ou assim, então sempre tem a equipe do cuidado paliativo traz bastante coisa, realiza comemorações com esses pacientes, mas a gente tem também uma cozinha que consegue preparar alguns pratos especiais para aquele paciente. Então, tudo que ele pedir, normalmente a gente consegue oferecer, tá? A gente teve aí algumas situações, então era uma paciente do norte do país que ela queria comer um peixe do rio, passava atrás da casa dela, sabe? Então, claro que a gente tem algumas dificuldades, mas a gente tenta oferecer sim. Então, esse paciente que está em cuidado paliativo, agora pensando sistematicamente, no nosso mapa aparece cuidado paliativo, o nutricionista assistencial, ele passa a visita, vê se ele tem algum pedido especial para ser feito, mas também a família fica livre para trazer alimentos de casa. Maria, então, quando, por exemplo, então vocês já têm um fluxo, né? Quando vocês veem lá que é cuidados paliativos, vocês já sabem que aí a equipe toda já sabe, todo mundo. A equipe toda já sabe. Eles têm algumas discussões aí, né, Não, doutora Érica? ah, Mas assim, a não, gente sim, sim. Mas a percepção já é essa, a vontade já, é essa, que é legal já. pra caramba. Sim, sim. Aham. Eu acho que a gente tem um hospital que ele é muito paternalista. E a briga da nutrição, na verdade, era assim: não precisa dar tudo para todo mundo, o paciente não precisa comer industrializado todo dia, ele não tem que comer industrializado, ele não tem que comer lanche do McDonald's. Então, a gente precisou fazer um trabalho de educação para eles comerem a comida do hospital, que eu entendo que não é a melhor do mundo, mas, então, assim, o hospital é muito paternalista nesse sentido. Eu acho que é bem o que a Mariana falou. É difícil a gente, no mesmo lugar, né, no mesmo andar, eu estar com o neutropênico, febril e com a enfermaria de cuidados paliativos, né, os quartos de cuidados paliativos. Mas hoje a gente conseguiu que o pessoal entenda que quando está, né, paciente em cuidados paliativos, que a gente consiga flexibilizar tanto a dieta como a visita, né? Então, são algumas coisas que, como a Mariana falou, ainda não é perfeito, mas que já melhorou muito ao longo do tempo. Uhum. Então, tem muito mais flexibilidade. E a outra coisa é que a própria equipe, né, quando é para realizar sonhos e desejos, a primeira coisa que elas vão atrás é da comida, mais do que dos passeios, né? Então, acho que é uma equipe que gosta de comer, porque elas só vão até perguntando sobre isso. Então, Acho que é uma equipe que passa fome e vai atrás de comida. ou isso. Obrigada, gente. Não, mas é que comer é bom demais. A gente lá também, todo mundo, claro que tem os desejos, passei algumas coisas assim, mas que a comida é o preferencial, acaba sendo também, que é o que mais surge mesmo de vontade e da gente Falo, tentar fazer os desejos deles. eu falo para Obrigada. todo mundo, Juliana, só um pouquinho, eu falo para todo mundo em todas as reuniões que o meu comfort food é aquele bombom. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada, muito pelo contrário. Aquele bombom da Copenhague de cereja, licor, sabe? Que eu quero estar lá Sim, sim. morrendo e alguém pingando na minha boquinha, assim, deixando eu assim, o hospital inteiro já sabe. Eu já estou até deixando R$ 20 na mão de cada um para comprar o bombom. Nossa, doutora Érica. Pronto, agora a gente já sabe também. Né? Ótimo, Agora vocês deixa sabem, não, estão anotado. criando, assim, alguém vai me dar esse bombom, não é possível. Sí, Juliana, si vos querés que también hayas escrito en el chat, felicitando. Adelante. Obrigada. Boa noite, pessoal. Parabéns, Mari. Foi excelente a sua aula. Gostei. Aprendo muito, né? Sempre com você. A gente aí na Obrigada, parceria. Ju. Eu acho que só contribuindo, quanto ao fato de alimentar ou não, nós temos também as escalas de funcionalidade que podem também nortear, né? Direcionar para a tomada de decisão. E às vezes, eu trouxe, assim, estou trazendo duas situações aqui no hospital, porque a gente também toma essa conduta,
E a gente está construindo o nosso grupo de paliativo aqui na pediatria, aqui no IMIP, em Recife. E a gente está fazendo nós estamos fazendo várias discussões em relação a isso, mas a conduta já é seguida nesse sentido. Então, considerando que os cuidados paliativos eles estão inseridos, porém, numa menor proporção já desde o diagnóstico, então a gente tenta realmente humanizar ao máximo aqui, mesmo sendo um hospital que atende 100% SUS, né? Então, a gente tenta ter o dia da pizza, independente da fase da doença que esse paciente se encontre. Nós estávamos essa semana discutindo, porque tem um dos nossos pacientes nunca foi à praia. E aí a gente está tentando levar à praia, um outro já foi. Doutora Kaline, esses dias, levou um paciente para comer McDonald's no shopping. Ele tinha que ir para o shopping para comer McDonald's. E o relato dela foi que ela comprou, levou lá no shopping, ele só fez assim, comer uma batatinha e ele não quis mais. Eu acho que a ida e o fato dele ter entrado em contato com aquele alimento era o suficiente para que ele se sentisse bem, para que ele se sentisse, enfim, confortável dentro daquela situação que ele se encontrava, né? Então, é diferente quando a gente passa por essas situações e a gente consegue, de alguma forma, proporcionar isso ao paciente, mesmo às vezes com recursos tão limitados. Então, né, a criatividade, é seguir o que as diretrizes elas sinalizam e uma comunicação efetiva com a equipe, acho que faz toda a diferença. No cuidado, né, para esse paciente. Então, parabéns mais uma vez, Mari. Foi excelente sua aula. Obrigada, Ju. Mónica Stuque, ¿querés habilitar el micrófono? Olá para todos. Eu queria dizer, né, que eu acho que foi bem importante o que você disse, Mariana, quanto à questão do sentido e do significado do alimento, né? Assim, o que significa para essa criança toda aquela questão do ritual, do alimentar, o que era hábito, o que é rotina, a questão da memória afetiva, sensorial. Eu acho que isso é tão importante que a hora que você estava falando e as pessoas começaram a falar, me veio aquela frase da música do Titãs, né? Você tem fome de quê? Né? Do que o paciente está falando para a gente quando ele manifesta essa fome, como você falou dessa criança que tinha um desespero em se alimentar, o que significa, né? O que ele está pedindo e dizendo para a gente, né? O quanto tem as memórias afetivas, a gente vê, sim, essa questão, às vezes, do desejo do chocolate, do desejo do McDonald's, né? Mas, frequentemente, a gente vive essa situação da vontade de alguma coisa, como foi dito agora há pouquinho, e o que está envolto é a questão do preparo. Quem trouxe, quem fez, quem era a memória disso. Então, é o arroz da mãe, é o feijão da avó, que o pai preparava, né? Então tem muito mais um ritual, uma questão de habituação, de afeto, de vínculo envolvido do que a questão nutricional, né? E eu acho que nem a doutora Carlota falou, acho que esse é o grande desafio, né? A gente poder validar essa questão do sentido e significado do alimento enquanto afeto, enquanto vínculo, né? Ele alimenta muito mais do que só o corpo. Ele tem um outro tipo de alimentação, né? E que isso é difícil, porque a gente vive numa cultura, num país onde você come para ficar forte, onde você come para sarar, onde você come, se você comer toda a comida, você não vai tomar injeção, né? Isso a gente vê ainda hoje, né? Mas o quanto é importante que a gente valide essa questão do ritual, do afeto, do vínculo e do significado efetivamente desse alimento para as pessoas, né? E aí eu acho que eu queria pensar nisso, né? Assim, do que os nossos pacientes têm fome quando eles pedem para a gente esse comer algo a mais, seja diferente ou seja comum. Super obrigado aí por permitir a reflexão. Obrigada a vocês pelo convite. En el chat siguen las felicitaciones por la charla. No sé si hay alguien más. Juliana había hecho un comentario, pero ya lo pudo mencionar.
Me parece que por el momento no hay otras preguntas. No sé si alguien más quiere aprovechar para usar el audio, para charlar. Mm. Juliana, sí, adelante. Boa noite a todos. Mari, parabéns pela apresentação. Minha Obrigada, parceira, Ju. é um prazer trabalhar com você. Você sempre brilha aí nas suas apresentações. Sempre te sigo como exemplo, tá? Obrigada, Ju, imagina. É sim. É, eu tenho também, eu trabalho também. A gente está tentando formar uma equipe de cuidados paliativos Ô, no Ju, HC Criança. posso só te apresentar, gente? A Juliana, ela é nutricionista no HC em Ribeirão, então nossa parceira do Amarte. Então ela faz parte, junto com a outra Juliana, que também é nutricionista do INIP, e todas elas fazem parte aí do Grupo Amarte, ativas aí para a gente não deixar o grupo de nutrição sem foco, né, Ju? E a Ah, Virgínia sim. também, que eu vi que tá aqui. É, nosso grupinho. Muito obrigada, Mari, pela apresentação, pela consideração. Então, eu ia dizer, né, que no HC Criança nós também estamos tentando instituir um grupo, né, de cuidados paliativos, uma equipe multiprofissional, né? E eu também prezo, como você, Mari, e a Ju também colocou, a Juliana Alves, eu também tenho tentado colocar, né, esse posicionamento das medidas de conforto, que ainda tem uma confusão entre os profissionais do que são os cuidados paliativos, que são cuidados de fim de vida, né? Ainda existe essa confusão entre os profissionais. Entre os meus colegas mesmo, quando eu não estou presente, eles vêm lá, nossa, até cuidado paliativo. Não, pode liberar tudo, mas às vezes a fase do cuidado paliativo ainda não permite a liberação de tudo, então ainda tem essas confusões de conceitos, né, e de entendimento entre as equipes. Mas enfim, o que eu queria trazer, na verdade, é uma pergunta que eu gostaria de trazer, porque eu vivencio isso ainda lá no HC Criança, no sentido de que entrou em cuidados de fim de vida, ok, nós temos que considerar tudo que você trouxe, né, Mari? As medidas de conforto, né? E até o que foi colocado acho que a Mônica, né? A criança tem fome de quê, né? Uhum. Sim, eu concordo plenamente, mas ainda sendo nutricionista, partindo do pressuposto aí por exemplo, do contexto microbiológico, do contexto do que realmente essa criança tem fome. Será que no momento em que ela se encontra, ela pode até, vamos supor que ela esteja na escala ali, né, de funcionalidade, ela está numa condição de receber alimentos por via oral, tudo bem, ela está. Mas e se for, eu não sei vocês, eu gostaria de saber assim, o que que vocês fazem, como que vocês levam isso no serviço de vocês, assim, para explicar para a família que está liberado, mas nós temos que ter muito cuidado com o que está liberado, porque também liberar completamente pode ser uma distanásia. Entende o que eu quero dizer? Às vezes o controle microbiológico não foi suficiente, não foi suficientemente adequado, e mesmo o paciente estando em cuidados de fim de vida, eu posso provocar um malefício ao invés de um benefício. Então, como que é realizado esse controle no serviço de vocês? Ô, Ju, eu vou te fazer outra pergunta. Certo. Como que você vai avaliar se esse alimento ele tem ou não
algum risco microbiológico, qual que pode ser o malefício para esse paciente que está em fim de vida e que ele quer. Será que o benefício para ele pode ser tão maior? E eu acho que a gente não avalia assim o risco microbiológico dos alimentos. E eu Tá. acho, e assim, eu acho que os pais, entendendo todo o contexto, sei que a gente tem diferentes culturas aí no país, mas eu ainda não vejo como um risco, porque os pais não querem colocar essas crianças em risco. Então, eu acho que o cuidado desses pais, frente a essa facilidade que a equipe trouxe para que eles possam entrar com comida, pode não vá trazer tanto risco assim. Mas a gente vai medir esse alimento em relação aos riscos microbiológicos dele. E o quão maléfico ele será? Sim. Eu estou fazendo esse tipo de pergunta só para complementar, porque eu já tive casos de pais que levaram alimentos de uma cidade para outra, sabe? Cidade, assim, de 200 quilômetros de distância. Por exemplo, aqui a gente viu alguém que falou do feijão do pai, né? Uhum. E isso é, assim, é fantástico, né? A gente poder proporcionar isso para o paciente. Só que e se esse feijão chegar lá num estado, eu me preocupo muito com isso, onde é, eu vou provocar uma diarreia, sei lá, um vômito, sendo que a criança poderia permanecer, eu digo assim, por conta de contaminação microbiológica mesmo, de mau controle, né? Crescimento microbiológico durante o transporte, que não foi bem acondicionado durante o transporte, né, que foi de uma longa distância aí. Ainda mais aqui no calor de Ribeirão Preto, né? E aí a criança se sente pior do que ela já está. Sabe, nesse contexto que eu quero dizer. Eu tenho tido, assim, eu faço vários acordos com os pais, né? A gente libera, assim, sem sombra de dúvida. A gente tem essas conversas, mas infelizmente a gente ainda encontra famílias, né, que não têm esse entendimento muito claro. E acontece esse tipo de coisa, de transporte. Por exemplo, eu tive uma mãe que levou cachorro quente da lanchonete que ela trabalhava, cachorro quente, com maionese, eu não sei que a origem dessa maionese, com purê de batata, com batata frita e aquela salsicha. Ela levou o cachorro quente da cidade dela, que é Itápolis, sabe? Trouxe de lá para cá. A criança, né? Tudo bem, ela estava entrando em cuidado de fim de vida. Não aconteceu nada, mas e se acontecesse? Essa que é a minha pergunta. O que fazer? Doutora Carlota, doutora Érica, podem se manifestar também, que eu estou vendo que vocês estão rindo aí. Não, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse sofrimento todos nós temos, a nutrição lá também tem, e também fala isso para mim, e eu acho que a gente sempre tem que orientar. Esse cachorro-quente que veio lá de Itápolis, da maionese, que a gente não sabe como foi feito, mas às vezes no último. É o final, você mesmo me contou que é o final de vida desse pequeno, né? Ele está morrendo do câncer, da doença dele. Então, nesse momento, não vai ser esse cachorro-quente que vai levar ele embora, vai ser a doença dele mesmo. Mas eu acho que é válido também todas essas orientações, e a gente também não deixa de fazê-las porque a criança está em final de vida. Então, quando a gente vai conversar com as famílias, a gente vai falar assim: olha, vamos trazer o cachorro-quente que ele mais gosta. Se a mãe trabalha na lanchonete, eu já ia aproveitar essa situação. Eu já falar assim: como a senhora trabalha lá, a senhora lava a mão antes de fazer seu cachorro-quente, prepara a maionese. Então, a gente ainda às vezes tem oportunidades de até ajudar eles a cuidar bem desse alimento para chegar bem aí para as crianças.
mas lembrar que é a fase que até a Mariana mostrou lá as fases, né? A fase inicial, a fase intermediária e a fase final. Todas as preocupações que a gente vai ter, como vai ser esse cuidado e que fase que nós estamos, para a gente poder adequar esse tratamento e esse cuidado dele. E aproveitar todas as oportunidades, sim, com as famílias, para que a gente consiga fazer isso e dar com a maior segurança possível para ele, para que ele possa comer o que ele gosta, deseja e o que ele pode, mas também com segurança, mas sem proibir. A gente tem que dar um jeito de dar certo, né? Sim. Aí, A minha, isso a que minha eu acho. preocupação é essa, só, É, não de proibir, não, isso jamais, mas assim, mas é isso, é como fazer dar fazer? certo. Fazer dar Uhum. certo, com segurança e fazer dar certo. Mas a gente sempre consegue, acredite nisso, a gente vai achar as soluções. Eu sei que a Érica acha, Érica, fala aí. Não, eu vou te contar uma outra situação que aconteceu há um tempo atrás. É, que a criança queria alguma coisa lá da família, e aí, com esse pensamento, exatamente como você pensou, nós temos, porque assim, a gente passa 2, 3, 4, 5, 6, 6 anos falando isso para a família, né? Cozido, fervido, que agora nem está mais tão na moda, mas a gente ainda, né, fica nessa. Tudo tem que ser muito esterilizado, esteriliza tudo, cuida de tudo, não sei o quê. Limpo só, doutora Eve. Hã? Tem que ser limpo. Então, e aí a família queria, na época da história que eu estou contando, ainda a gente estava nessa. A criança queria alguma coisa, né, e aí foi proibido. E aí a criança evoluiu a óbito, e depois a gente tem alguns grupos de discussão com mães enlutadas, sabe? Que a gente conversa às vezes com elas para aprender o que foi ruim, o que foi. E aí essa mãe traz assim: a senhora acha que existe alguma mãe no mundo que é capaz de oferecer alguma coisa que vai prejudicar o seu filho? Comida é aquela coisa que as mães mais prezam, aquelas mais cuidam do filho, porque e fez um super discurso da dieta, do cuidado que as mães têm com a comida. Eu concordo que assim, ela pode ter tomado cuidado e no caminho, né, tudo acontece. O que você falou, fervendo aqui na nossa região, aqui é 42 graus, tudo pode acontecer. Mas eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade que se der uma diarreia, lógico que vai ser ruim, né? Porque se nós vamos acumular um sintoma a mais, é uma coisa a mais, mas tem que ter muito, é o que a Carlota falou, né? A gente tem que deixar claro com a família que a gente está fazendo o desejo, né? Isso também é importante, tentar ponderar. Porque é difícil escutar o outro lado. Lógico que a gente entende essa preocupação, né? Mas é difícil escutar o outro lado na hora que a gente tem uma outra que fala assim: meu filho morreu com vontade ele tinha transplantado, e ele morreu logo depois. E ele morreu com vontade de brincar no jardim e de comer o hambúrguer. E aí fica com isso, né? Então é o que eu falo, a gente tem que tentar ponderar tudo isso. Mas eu concordo que assim, a gente começa até a pensar eticamente, né? Se a gente vai deliberando, a gente fica assim, né? Onde que a gente está, né? Se a gente... Exato, exatamente. É esse o conflito. Mas obrigada pelas colocações. No sé si quiere alguien más aprovechar para hacer alguna pregunta. En el chat por el momento no hubo más comentarios, sí, muchas felicitaciones. Eu vou só comentar uma coisa, então, assim, só para a gente comentar um pouquinho. Uma coisa que é sempre difícil, né, e para todos nós, é manter às vezes a equipe vem sempre me perguntar, né, e a Mariana comentou isso, só para a gente conversar um pouquinho, no final de vida manter, né, bem no finalzinho de vida, quando já está no quase processo ativo de morte, às vezes a gente mantém a hidratação ou uma dieta mínima, né, isso sempre as pessoas vêm perguntar: doutora, a senhora vai manter mesmo? E eu acho assim que às vezes, porque quando a gente vai para a literatura, principalmente de adulto, né, que não mantém, que às vezes traz mais malefício que benefício, mas só para a gente sempre lembrar disso que a Mariana trouxe muito, que a gente precisa ver muito o quanto que isso é importante, que como todo mundo disse,
alimentação é uma coisa até de cultura de cada pessoa, de cada região, né? Do que cada família traz, de valores. E às vezes, mesmo a gente explicando, conversando, porque nós sentamos com as famílias, explicamos que aqui o líquido é pouquinho agora, que não faz tanto benefício, mas assim mesmo para eles, às vezes a gente não consegue. A gente percebe isso, que para a família a gente não consegue tirar isso deles, eles precisam ter alimentação, e às vezes deixar mesmo o soro, uma hidratação mínima, uma dieta integral mínima, acaba contribuindo para que esse final de vida seja mais tranquilo e não tenha um luto complicado dos pais, né? Para não vir depois, que eu também já presenciei, né? Doutora, será que não ficou com fome? E às vezes, por mais que a gente fale não, não ficou, lá no coração deles, às vezes ficou. Então a gente também tem que prestar sempre muita atenção nisso, sem prejudicar nunca a criança, né? E o adolescente, no nosso caso, então sempre atenta com o volume, mas às vezes é importante deixar um mínimo ali para eles, né? Não, só para a gente comentar isso, que isso sempre traz, né? Sempre é difícil a decisão, e a gente sempre tem que ponderar muito o volume para não prejudicar mais a criança e o adolescente e ele acabar piorando. Então, isso a equipe tem que estar sempre atenta mesmo. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Sí, y ahí voy a intentar hablar lento a ver si se entiende. No solo también lo importante de la familia, sino que también a veces pasa a los profesionales, también tenemos muy metidas esas ideas y por eso también esto es muy importante entender, reflexionar en qué es lo necesario en el final de la vida, como bien mencionaban, diferenciar las etapas de terminal y cuidado final de la vida y que nosotros por lo menos en Argentina a veces pasa que a veces somos los del personal de salud que ponemos un poco nerviosos a la familia porque no estamos preparados para transmitir esta tranquilidad que en este momento quizás no se necesita tanto, qué es lo importante, qué no es lo importante, y con la educación nuestra también vamos a ayudar mucho a que ese periodo sea lo más tranquilo posible y que lo acepten realmente. Sim, sim, é verdade, Helena, e é verdade que para nós é difícil conversar com as famílias acerca deste assunto, né? Para muitos de nós também é difícil dizer que não precisa, não necessita mais de água, não necessita mais de comida. É muito difícil também dizer isso, né? Para nós também é cultural e para queremos dar comida. E lembro de um livro da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa, né? Eu gosto muito dela, e ela tem um livro muito bonito que chama Uma Morte Muito Suave. Ela conta da morte da mãe. E nesse livro ela fala, a mãe dela já tinha 80 anos, né? Mas a mãe da Simone, mas ela conta quanto foi difícil não ver a mãe comer, né? Então, às vezes, é difícil em todos os níveis socioeconômicos também. Mesmo quem tem muito conhecimento também sofre muito com isso, né? E mesmo criança é pior ainda, quando é pequeno e adolescente. E os idosos e os adultos também têm essa dificuldade. É difícil para todo mundo. É porque a gente quer cuidar, né? E o cuidado é alimentar, e o cuidado é entender que ele vai ficar mais forte se ele comer. E as famílias acham que eles vão viver mais se eles comerem, Se eles e que comerem. ele vai morrer só porque ele tá fraco também. Então, essa associação que a gente ainda tem muita dificuldade de desvincular. Então, esse paciente, ele tá fraco, por isso ele vai morrer. A família isso mesmo. ainda entende isso. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o una reflexión final. Creo que E tá bem, tá bom. muy claro todo. Obrigada, gente. Obrigada, Mariana. As Marianas, foi muito bom. Obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite, espero ter contribuído com o grupo. Muito obrigada. Muchas gracias a todos por estar. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada. Tchau, Érica. Obrigada, gente. Chao, obrigado. Muchas gracias, Mariana, por aceitar la coordinación.